que que a escola e a Secretaria da Educação estão negligenciando o meu filho autista de 10 anos de idade. Pessoal, quero que vocês vejam esse vídeo que uma mãe desesperada me mandou. Ela já esgotou todas as conversas com o pessoal da SEDUC e até agora nada resolvido. Esse vídeo é muito importante para você, que é mãe, pai, de crianças que não são atípicas e que às vezes chega em casa reclamando do amiguinho que bateu, que mordeu, que empurrou, que é agressivo. Isso não é culpa da criança. Isso às vezes não é culpa dos pais. Isso é culpa da Secretaria de Educação e da direção da escola, que não coloca uma AT para cuidar da criança, já que tem o laudo pedindo e exigindo, né? Ou melhor, tem o laudo orientando para que a escola tenha uma AT específica para essa criança. Pessoal, esse vídeo responde muitas perguntas que você, mãe e pai, estão aí pensando, poxa, por que meu filho todo dia chega, apanhou, reclama que o amiguinho empurrou? Aí, ó, é por falta de competência da SEDUC, que não disponibiliza esse profissional, e que diz que existe uma lei municipal, só que eles esquecem que existe uma lei federal. A lei municipal não é acima da lei federal. Vejam esse vídeo, por favor, e eu espero que vocês consigam compartilhar, curtir e marcar aqui embaixo a SEDUC. Que assim como essa mãe, nós temos diversas outras mães que lutam pelos seus direitos que não estão sendo assistidas. Essa é a inclusão que é falada, tão bonita, divulgada. Vejam o vídeo. Eu sou a Caroline, sou mãe do Henry, de 10 anos de idade. Ele estuda numa escola municipal de São Caetano do Sul. Desde pequenininho ele dava sinais de que ele não era uma criança como todas as outras. Ele era muito ativo, ele era muito esperto, extremamente inteligente, mas ele era muito infantilizado para a idade dele. Então ele aparentava ter um comportamento de crianças com menor idade do que a que ele tinha. Até o momento que eu decidi levar ele no médico, ele começou a passar com psicóloga, e desde então ele fez algumas sessões na psicóloga da rede municipal de São Caetano. Só que a rede ela corta, né? Depois de um tempo ela corta essas sessões, porque tem um limite de sessões, por ser uma demanda muito alta de crianças. E quando ele passava, não era individual, era uma terapia com outras crianças junto. E depois desse tempo, ele parou de fazer, a gente ainda viu necessidade, né? Eu e minha família vimos necessidade, ele continuou com a terapia com uma psicóloga particular. Essa psicóloga particular, depois de alguns meses, ela chegou a falar pra mim da possibilidade que ele precisava passar com um neuro, porque ela via alguns sinais de TDAH e TEA. Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, levei ele na neuro, e a neuro começou a fazer uma avaliação. A neuro começou a primeira avaliação dela. Ela viu, depois de alguns testes, naquele mesmo dia, ela reparou em algumas questões e resolveu fazer uma avaliação nele mais completa, né, que engloba outros profissionais da área da saúde. E então ele começou essa avaliação, ele fez vários testes, vários tipos de avaliações, com vários profissionais diferentes. E enquanto isso ele continuava passando com a neuro, ele não tomava medicação, e até o momento que aquele diagnóstico foi fechado, né, e veio o diagnóstico de TEA, mais conhecido como autismo. E aí a gente começou a entender o que se passava mais ou menos na cabecinha dele, né? Ele fechou esse diagnóstico com 9 anos, e desde então, desde o laudo, desde que saiu o laudo dele, já veio um pedido médico para uma acompanhante escolar. Eu levei tudo na escola, já começaram a entrar com medicação, porque o Henry, ele tem picos de raiva, então ele fica agressivo em alguns momentos quando ele se desestabiliza, né? Ele tem algumas questões com higiene pessoal também, e não tem questões para se alimentar sozinho, mas ele tem seletividade alimentar. E desde então, a gente tá tentando, com terapia na PAI, a gente tá tentando com que ele consiga evoluir um pouco, né? Fazer as questões dele do dia a dia como uma criança comum faz, né? Todos os pedidos foram anexados na escola. A Secretaria da Educação esteve lá depois de uma solicitação minha. E nada foi feito. Estão negligenciando ele. Chegaram a me dar um papel de uma lei municipal
onde a lei toda é a favor dele, porém um parágrafo que diz que os cuidadores responsáveis por oferecer suporte para promover e ou ampliar a autonomia relativas a atividades de alimentação, higiene e locomoção, viabilizando e contribuindo para a participação nas atividades escolares com autonomia, né? E aqui eles alegam que o Henry não tem essa necessidade, porque ele faz o movimento de se alimentar, porque ele faz o movimento de se limpar, né? Indiferente disso, o Henry tem também limitações nessas duas áreas, né? Ele faz fisioterapia na APAE por tremores nas mãos constante que ele tem. E o Henry tem muitas questões com higiene pessoal. Então, eu quero entender até que ponto a lei diz que ele precisa, né? Porque existe uma lei que é caracterizada para pessoas com deficiência. E ele entra dentro desses requisitos. E eu quero entender até que ponto a lei diz que ele não necessita, a escola diz que ele não necessita, sendo que laudos médicos apontam que ele necessita disso, né? E esses laudos estão sendo até agora negligenciados. Eles estão alegando que meu filho não tem essa necessidade e os pedidos médicos dizem que sim, que ele tem essa necessidade. Até agora nada foi feito, nada foi resolvido. A Secretaria da Educação foi lá e tá a favor da escola, porém a lei diz outra coisa, né? E eu preciso de ajuda, eu preciso ser ouvida, eu preciso que me ajudem compartilhando, comentando, porque de algum modo eu preciso de uma resposta. Né? Eu já falei com alguns advogados sobre o assunto. Os advogados dizem que a lei prevalece, que tem a lei Berenice alguma coisa, eu vou colocar pra vocês aqui, que diz que sim, que ele tem essa necessidade e que ela deve ser respeitada, comprovando com laudos médicos, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso da atenção de vocês, pra que eu consiga fazer valer os direitos do meu filho, né? Porque é um direito dele. E acima de tudo, eu não estou pensando somente nele. Como ele tem esses rompantes de agressividade, eu também preciso pensar em se ele fizer algo mais grave com outras crianças na escola. Porque eu não estou negligenciando meu filho, eu estou indo atrás dos direitos dele e também estou pensando em outras crianças que podem se machucar. Não é fácil falar sobre isso, não é fácil abrir essas questões aqui, mas é o único modo, depois de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já fui atrás, de todos que eu corri atrás e conversei e expliquei e levei laudos médicos, pedidos médicos e tudo mais. Então não tem outra alternativa, eu preciso de ajuda. Por favor, comentem, compartilhem e agradeço a atenção até aqui. Vocês viram o vídeo? E agora? A mãe não tem condição de entrar com o processo. Porque a gente sabe, se entrar com o processo, consegue. Mas a prefeitura, a SEDUC, está se aproveitando desse momento, sabendo que as pessoas não têm esse dinheiro, e fazendo esse descaso com as mães e com as crianças atípicas. Eu espero que a SEDUC, vendo esse vídeo nosso, ela volte atrás e atenda o pedido dessa mãe e das demais. E coloquem uma profissional para ajudar e para orientar essas crianças. Até porque eu recebo muita reclamação de crianças que não são atípicas, que apanham na escola todos os dias e que não querem ir na escola porque o amiguinho bate. Papai, mamãe, a culpa não é da criança. A culpa não é dos pais. A culpa é da SEDUC, da Secretaria de Educação, que não cumpre a lei. Que está lá, orientada por um médico, um pedido de uma AP para essa criança. Por favor, compartilhem esse vídeo. Não vamos deixar cair no esquecimento. Vamos lutar. E se tiver algum advogado com um coração bom que queira ajudar essa mãe, entre em contato comigo. Nós vamos divulgar, nós vamos fazer um anúncio da pessoa, nós vamos mostrar que existem ainda almas e pessoas de coração bom para ajudar as demais. Pessoal, conto com vocês. Vamos curtir, vamos comentar e vamos compartilhar esse vídeo. Fiquem com Deus. Siga Marcelo Camargo, o único que dá voz ao povo de São Caetano do Sul.